Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início a mais uma reunião de estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. E vamos pedir para nossa irmã Jade para fazer a leitura da página, para harmonizarmos o nosso ambiente. Livro Taças de Luz, de Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. Chamados e escolhidos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Estejamos convencidos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos certeza de que já somos escolhidos, para a regeneração de nós mesmos, para o cultivo sistemático, diário e intensivo do bem, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor nossas próprias imperfeições, redimindo-as, para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida, para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, para auxiliar os que erram, para ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos, para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem, ainda sem a força da fé renovadora, que já nos robustece o espírito, para servir além das nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa, para compreender os nossos irmãos da jornada evolutiva, sem exigir que nos entendam, para apagar as fogueiras da maledicência e do ódio, da discórdia e da incompreensão, ao preço de nossa própria renúncia, para estender a caridade sem ruído, como quem sabe que ajudar os outros é enriquecer a própria existência, para persistir nas obras boas, sem reclamações e sem desfalecimentos, em todos os ângulos do caminho, para negar a nossa antiga vaidade e tomar, sobre os nossos ombros, cada dia, a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. A indicação honrosa nos felicita. Nossa presença aos estudos do Evangelho expressa o apelo que flui do céu no rumo de nossas consciências, chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Agradecemos a nossa irmã Jade pela leitura da página e convidamos os irmãos a unirmos os nossos pensamentos para elevá-los até Jesus, agradecendo por mais esta bendita oportunidade que temos de estarmos reunidos para aprendermos um pouquinho mais dos seus ensinamentos que tanto iluminam e guiam a nossa caminhada. Rogamos o amparo necessário, Senhor, a todos aqui presentes, que possam ser envolvidos por Tuas vibrações de amor, sendo aliviados em suas dores, em seus sofrimentos. Que essas vibrações, Senhor, possam também envolver a todos os nomes que neste momento passam pelas nossas mentes, para que possam receber essas vibrações de amor e assim serem beneficiados por elas. Envolve, Pai, a todos os irmãos que ainda não te conhecem, em especial aqueles que ainda se comprazem na prática do mal, para que possam ser tocados em seus corações e despertem para a necessidade de buscarem o caminho do bem. Envolve, Senhor, a todos os nossos governantes, para que possam também despertar para o compromisso que assumiram diante do seu povo e possam assim fazer o melhor para que a nossa nação possa caminhar a passos firmes, envoltos pelo Teu amor. E assim, Mestre querido, agradecidos por todo o amparo, possamos dar por iniciada a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. Que assim seja. Hoje o nosso estudo será realizado pela nossa irmã Márcia Henriques e tem como tema Chamados e Escolhidos,
com a referência no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 1 e 2. Com a palavra nossa irmã. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos da casa de Isaac Lima. Quero agradecer primeiramente a Deus e a espiritualidade amiga e benfeitora desta casa, por mais uma vez poder compartilhar com todos vocês esse ensinamento sublime que o Mestre Jesus nos deixou. Hoje vamos estudar a passagem do capítulo 18, item 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Falaremos sobre os chamados e escolhidos. Vamos começar pela parábola do banquete de núpcias. Eu não vou lê-la toda para não ficar cansativo, mas escolhi algumas partes para poder dividir com vocês. Jesus, falando em parábolas, conta que certo rei, desejando celebrar as núpcias de seu filho, mandou chamar seus convidados para as núpcias, mas esses se recusaram a ir. O rei, então, mandou seus servidores com as seguintes palavras: Preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito engordar. Tudo está pronto. Vinde às bodas. E novamente eles recusaram o convite e continuaram tocando seus próprios interesses. Outros ainda mataram os servidores do rei, que, coberto de cólera, enviou seus soldados para exterminarem os assassinos e queimar a cidade deles. Então, o rei pediu aos seus seguidores para chamarem todos aqueles que eles encontrassem na rua, indistintamente. Assim, o banquete de núpcias ficou repleto de pessoas, sendo que, dentre eles, o rei percebeu que havia um homem que não trajava a roupa nupcial, que, questionado pelo rei, permaneceu calado. O rei, então, tomado pela cólera, ordenou que atassem as mãos e os pés desse homem e o lançassem às trevas exteriores, dizendo: Lá haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Jesus nos trouxe essa parábola comparando-a ao reino de Deus, para que pudéssemos entender de forma mais simples, adaptando aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. No reino dos céus encontraremos a felicidade. E ele usou uma festa de núpcias, onde normalmente todos estão felizes. Quem eram os primeiros convidados? Aqueles que simplesmente se recusaram a ir. Deus nos enviou seus profetas para dar aos hebreus o conhecimento de sua lei, o caminho para a verdadeira felicidade. Mas o povo hebreu, tão embrutecido, não quis seguir esse caminho e desprezou as leis divinas. Deus prometeu a Abraão que sua posteridade cobrirá toda a terra, mas o povo acreditava na soberania,
como uma conquista material, não entendendo que Deus estava se referindo às conquistas espirituais. O povo daquela época já havia sido preparado por Moisés, enviado por Deus para começar o trabalho de preparação daquelas almas. Mas eles não conseguiam entender que tudo que Deus prometia estava ligado às questões morais, às questões espirituais. Os hebreus foram os primeiros a praticar o monoteísmo. Os povos daquela época eram idólatras e politeístas. Foi através de Moisés que partiu a luz, que se espalharia por todo o mundo, e era essa posteridade espiritual que Deus havia prometido a Abraão. Mas o povo judeu, mesmo acreditando num Deus único, ainda era muito endurecido e negligenciava a lei moral, preferindo a prática mais fácil das formas exteriores. E aí, o mal tomou conta daquele povo. Tivemos uma nação escravizada. Estava sendo dilacerada. Então, apareceu o Mestre Jesus, enviado de Deus para fazer com a sua doçura e mansidão com que o povo se lembrasse de obedecer às leis. Eles foram os primeiros convidados para o banquete da nupcial. Eles foram convidados para o banquete da fé universal. Mas crucificaram o Mestre Jesus, mais uma vez, se perdendo e perdendo a oportunidade de redenção. Mas os grandes influenciadores que fizeram o povo chegar a esse estado de coisas foram os fariseus, que tinham parte ativa nas controvérsias religiosas, inimigos dos inovadores, encarando a religião como um meio de subir de vida, e eram, aos olhos do povo e poderosos de Jerusalém, e aos saduceus, que não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição. Acreditavam em Deus, mas visando recompensas. Eram materialistas e acabaram perdendo a nação pelo orgulho, fanatismo e incredulidade. Nos imaginemos nesta época. Nos imaginemos em quantas vezes somos convidados a participar desse banquete. E até nos dias de hoje, continuamos negligenciando as leis divinas. Continuamos a nos deixar levar pelos prazeres exteriores. Já Jesus, naquela época, com sua bondade infinita, estava tentando nos mostrar o caminho do progresso. A esse povo, Jesus associa aos seus segundos convidados, que se recusaram a comparecer ao banquete de núpcias. Depois, falando que o rei mandou chamar todos aqueles que se encontravam nas encruzilhadas,
bons e maus, Jesus nos ensina que a palavra de Deus seria pregada a todos os povos. Quando o rei, enfim, manda buscar todos aqueles que estivessem na rua, indistintamente, representava Deus, escolhendo todos os seus filhos, convidando todos os seus filhos a estarem com ele. Mas para isso era necessário o traje nupcial, a nossa veste moral, a nossa pureza de alma. E ainda assim, existiu um homem que não só não respondeu ao rei, como não foi dignamente vestido. Esse homem somos nós até hoje, que não temos ainda olhos de ver, ouvidos de ouvir, que somos invigilantes, não percebemos esse trabalho de amor que Jesus tão carinhosamente teve conosco, sobretudo nos deixando os seus ensinamentos. Nós ainda não estamos nos vestindo com o traje correto. Para participarmos desse banquete celestial, não basta apenas nos dizermos cristãos, mas sim praticarmos os ensinamentos do Cristo, termos puro o coração e, sobretudo, colocarmos em prática a máxima das leis, que resume todas as leis, que é: fora da caridade não há salvação. Não há progresso sem amor. Não há progresso sem amor ao próximo. Não há progresso sem praticarmos em nosso dia a dia esse amor ao próximo, nos despindo das nossas mágoas, das nossas dores e nos dedicando ao próximo, como a nós mesmos. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O Livro dos Espíritos, na questão 918, fala sobre a perfeição moral. Kardec pergunta: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espiritual? E os espíritos nos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Temos na atualidade grandes nomes que representam este homem de bem. Posso citar inúmeros, mas escolhi alguns de nomes bem expressivos e que todos conhecem. Podemos falar de Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, dentre tantos outros que fizeram de sua existência um verdadeiro exemplo de caridade e amor ao próximo. Mas, infelizmente, não conhecemos suas vidas pregressas. O que sabemos é que nessa existência, esses espíritos tudo fizeram na prática da lei de Deus. Quem sabe, como nós, não foram aqueles hebreus que lá atrás relutaram em aceitar essas leis, relutaram em reconhecer esse amor. Temos também aqueles que Deus outorgou como prova o poder, a riqueza, em que tantos faliram pela vaidade,
ambição desmesurada, desconhecendo totalmente que tudo o que lhes foi dado foi para que eles pudessem fazer o bem, proporcionar a seu próximo todo o bem que pudessem alcançar. Esses foram os chamados, mas não foram os escolhidos. Deus nos chama incessantemente para participarmos desse banquete. Há mais de 2000 anos, nos enviou seu Filho, que nos deixou em seu legado esse evangelho de amor. E até hoje falimos em nossas decisões, na condução equivocada de nossas vidas. Tantas vezes somos chamados e até hoje não somos os escolhidos. Não dá para não falar em chamados e escolhidos sem que falemos sobre este momento turbulento que estamos passando. Vivendo mais um chamado de Deus, mas que muitas pessoas ainda não conseguiram enxergar essa convocação. Tem aquele ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Estamos cheios de analfabetos que não sabem ler essas linhas. Analfabetos morais. Falemos de pandemia. Muitos amaldiçoam esse vírus que tomou conta de todo mundo, que ceifou milhares de vidas, que nos trouxe dor e ranger de dentes. Muitos estão mais preocupados em que tudo isso passe para voltarem às suas vidas normais, diria entre aspas, aos seus costumes mundanos. Mas vejo e tenho falado constantemente em meus estudos que essa pandemia foi uma convocação para que pudéssemos abrir nossos olhos, seguirmos as leis de Deus. Porque além de vidas ceifadas de dor e de sofrimento, podemos dizer que tivemos a felicidade do despertar de tantas almas endurecidas, tantas pessoas que mantinham seus olhos fechados para o seu próximo, diante do quadro de misérias materiais, misérias morais. Percebemos agora esse despertar. Quantas pessoas se mobilizando para trazer ao nosso povo sofrido um alento, uma palavra de carinho. Tantas orações, tantas preces, tantos pedidos de consolação para aqueles que tiveram os seus com suas vidas tiradas. Quantas mobilizações levando aos desassistidos o pão de cada dia. Estamos vivendo nesses novos tempos uma rápida transformação. Essa manifestação de carinho e preocupação que nada mais é do que o cumprimento da lei de Deus através da caridade, da solidariedade. Aqueles que partiram também, com certeza, foram recebidos pelos nossos irmãos socorristas, que estão sempre lá, de braços abertos, porque Deus, em sua perfeição, não abandona nenhum filho, encarnado ou desencarnado.
Aqueles que partiram nesse momento turbulento, como em todos os tempos, estavam cumprindo seus desígnios, mas foram e serão sempre consolados pela espiritualidade benfeitora, por aqueles que antecederam suas partidas, mas estão ali para acolhê-los, cobrindo-os de amor, carinho, orientá-los, encaminhá-los segundo o entendimento de cada um em sua nova condição. E nós, que aqui conseguimos permanecer até então, temos que fazer a nossa parte, cuidando do nosso próximo, rogando a Deus em nossas vibrações que toquem os corações endurecidos daqueles que podem fazer a diferença. Senhor, nada acontece que seja sem seu consentimento. Que sejamos dignos desse aprendizado, que estejamos atentos aos seus sinais. Mestre amado, temos em suas mãos as nossas lágrimas, as nossas dores, na certeza de que haveremos sempre de ser consolados, mesmo que inúmeras vezes sejamos convidados e não consigamos ser os escolhidos. Eu sempre agradeço a Deus pela oportunidade de ter conhecido na doutrina espírita as respostas necessárias para alcançar o meu progresso espiritual. Sou falha. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos mais aqui. Mas temos essa doutrina, a doutrina da fé raciocinada, que não nos deixa nunca sem respostas. Por isso, sou e serei sempre imensamente grata a Deus. São chegados os tempos de renovação. É necessário que haja mais amor, mais compreensão. É necessário que, mesmo passando esse momento de pandemia, ainda continuemos de mãos dadas com o firme propósito do auxílio, do trabalho na seara do bem. Estamos longe de ser aquele homem de bem que nos traz o texto do Evangelho, por sinal lindo. Mas se não dermos o primeiro passo, quando chegaremos a ser? Quando seremos os escolhidos para o banquete celestial? Que possamos refletir sobre essa lição. Precisamos entender que não há outro caminho que não seja o das leis de Deus. Que nada somos, que estamos sempre sob a vontade misericordiosa do Pai. Não existe outro caminho. Reflitamos sobre isso. Fiquem todos na paz e na luz do Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós agradecemos a nossa irmã Márcia Henriques pelas palavras que nos trouxe para as nossas reflexões e agradecemos a presença de todos os irmãos que aqui estiveram conosco na noite de hoje. E convidamos os irmãos para fazermos a nossa prece de encerramento.
Querido amado Mestre Jesus, amado Pai, agradecemos por estes momentos que aqui passamos, refletindo nos Teus ensinamentos, mas que acima de tudo, Senhor, possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, fazendo a parte que cabe a cada um de nós na Tua obra de amor. Envolve os nossos propósitos para que perseveremos no caminho do amor e da caridade junto aos nossos semelhantes. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que nós possamos, neste momento, voltar os nossos pensamentos à espiritualidade amiga e possamos estar sintonizados, emitindo as melhores vibrações àqueles mais necessitados nestes momentos finais, ouvindo a música até o final. Muita paz a todos.